Eu acho isso uma coisa muito bonita também, que foi o que eu ouvi tu falando lá, né, em casa, quando estava lá. Disse assim, era uma vida com muita fartura. Era uma vida com muita fartura que não conhecia o dinheiro. É, verdade. Isso eu acho tão bom saber dessa outra vida que havia, né? Boa tarde, queridos torrenses, boa tarde, queridos marisqueiros. Que nós estamos agora nesse novo horário, né, com o programa Torres em Transe, que até sexta-feira passada, até quinta-feira passada, foi de manhã, às 10 horas da manhã, das 10 às 11, e agora a gente mudou para tarde, ganhamos um dia, ganhamos a sexta-feira que a gente não tinha. Então, agora a gente vai estar aqui todos os dias, das 16 às 17 horas, fazendo esse programa Torres em Transe, onde a gente pensa Torres, a gente pensa o torrense, a vida na cidade, escutamos algumas músicas e comentamos também, né? A gente usa a música para conversar sobre alguns temas ligados à filosofia, ciências humanas, e eu recebo convidados para conversar sobre Torres e os torrenses especialmente, né? Quem somos nós. E hoje eu estou aqui para conversar com uma pessoa que me traz muita alegria, assim, de poder conversar com ela aqui ao vivo na rádio, que é a Maria da Rosa Cardoso, conhecida por Maria do Eupídio. Bem-vinda, Maria. Obrigada. Gente, a Maria, vocês que não estão vendo ela, né? Eu estou filmando, vou colocar depois esse vídeo no YouTube, mas por enquanto a gente está aqui só no áudio, né? A Maria, ela tem 91 anos. Está aqui linda e maravilhosa, firme e forte, amiga da minha família. E eu trouxe a Maria assim como a história de Torres. A Maria é a história viva de Torres, né, Maria? É verdade. Ela vive Torres antes de Torres ser balneário. Você viveu todas as transformações da cidade, né? De onde que é a tua família, Maria? Eu nasci num lugar, era um lugar, não era vila, muito menos cidade, chamado Sanga da Madeira. Era interior de Santa Catarina. Mas nós fazíamos todos que precisava comprar em Torres. Aqui tinha as lojas de fazenda, aqui tinha o açougue e outras coisas que a gente precisava comprar em Torres. A gente via muito em Torres. Aí eu fui crescendo lá, e o meu pai entendia um pouco de carpinteiro, foi convidado por um amigo para vir trabalhar na construção do Hotel Pecoral, que foi o primeiro hotel de Torres. Aí ele veio, gostou, os turistas daquela época começaram a vir, os milionários, a construir casas para veranear em Torres, e com isso ele continuou trabalhando de carpinteiro. Gente, olha aqui o parêntese. Quando a gente vai estudar, Maria, a história de Torres, todo mundo falava, a economia de Torres antigamente era uma economia rural, era, né, o pessoal vivia da roça e da pesca. Daí veio o Picoral, que é um cara que veio lá da colônia de São Pedro, né, da colonização alemã, e aí ele criou esse hotel Picoral. Então a gente lê, eu tenho 57 anos, e essa é uma história que eu conheço lendo. Essa é uma história que a senhora conhece vivendo. Conheci o hotel. Então, gente, olha só, o pai, eles eram lá aqui, porque é Torres e região, né? Então, Torres e região é Rio Grande do Sul e Santa Catarina, porque aqui é a divisa, para quem não sabe, né? De Torres, para quem vai ver de longe, aqui é a divisa com Santa Catarina. Então, Sanga da Madeira é do lado de Santa Catarina, mas tem essa vida aqui com Torres. E vocês tinham uma vida rural lá em Sanga da Madeira. Isso. A gente vivia da plantação, da criação de vaca, de ovelha, de porco e de galinha. Era assim que a gente vivia, né? Então, eu fui uma criança, acho, muito feliz, porque eu nunca soube o que foi falta. A gente não tinha conforto. Não tinha camas boas, não tinha roupas bonitas, não tinha sofá para sentar, era banquinho, mas comida não faltava, e bastante. E a minha mãe era muito determinada, então sempre estava, quando ela carneava um porco, ela já botava outro no chiqueiro para futuramente carnear aquele. E quando faltava, ela carneava uma ovelha. E galinha tinha, assim, os montão.
E aí, com a história do meu pai, vir para Torres trabalhar de carpinteiro, ele foi ficando, naqueles anos, era de sol a sol o trabalho, não existia horário. Quando o sol apontava, eles começavam a trabalhar e só parava quando o sol se punha. Eu trabalhando como carpinteiro no Hotel No Picoral. Hotel Pecoral. Uhum. Para o Hotel Picoral. Para o Hotel Pecoral. E aí, quando o hotel ficou pronto, que começou a funcionar, ele passou a trabalhar em outras construções de casas, as casas mais antigas que hoje já nem existem. Há algumas ainda, a maioria já foi construída edifícios no lugar. E eu tinha muita vontade de aprender a ler. A escola que nós tínhamos que ir era muito longe. Era lá em Corralinhos, era mais ou menos de 4 a 5 quilômetros de distância. Isso lá na Sanga da Madeira. A Sanga da Madeira, atravessar para Corralinhos. Uhum. Então, tive que esperar que a minha irmã crescesse, com a idade de 8 anos, que podia ir para a escola, para nós irmos para a escola. 4 ou 5 quilômetros. De manhã cedo, tinha que sair de casa às 6 horas, para ir a pé até lá. E quando voltava, chegava em casa às 1 hora da tarde. A minha mãe já tinha deixado a comida pronta para a gente e ela já tinha ido para a roça. Bom, mas a gente ficou pouco tempo nessa escola, porque eu tive sarampo, fiquei muito doente, não pude mais ir, a minha irmã também era muito pequena, não podia ir. Acabou o ano, que eu não lembro a data, né? E a gente não foi mais para essa escola. Mas voltando à história do meu pai, ele ficou trabalhando sempre, voltando para casa sexta-feira de noite ou sábado de noite, eu não tenho lembrança disso aí. E voltava segunda de madrugada. Ele terminava alguma coisa que tinha que fazer e a minha mãe que cuidava de tudo lá fora. Uhum. E assim eu me criei aprendendo a lidar da casa, a administrar as coisas, cuidar do dinheiro. Naquela época eu ainda não conhecia dinheiro, eu fui conhecer dinheiro quando eu entrei na escola. Era o tempo do antigo cruzeiro. Uhum. Eu acho isso uma coisa muito bonita também, que foi o que eu ouvi tu falando lá, né, em casa, quando estava lá. Disse assim, era uma vida com muita fartura. Era uma vida com muita fartura que não conhecia o dinheiro. É, verdade. Isso eu acho tão bom saber dessa outra vida que havia, eles, né? trocavam farinha de mandioca, vinha lá de Santa Catarina, parente do meu pai que fazia a farinha. Então, meu pai ia lá e trocava peixe seco, pela farinha. E tinha um morrinho que plantava um café. Então, eles iam lá buscar o café. E a minha mãe tinha que preparar o café até o ponto de botar para torrar numa panela. Ela tinha uma panela redonda de pé, ela botava ali no fogo, ela ficava ali mexendo o café até que ele chegasse ao ponto de botar o açúcar. Uhum. Aí bota o açúcar e ele queima o açúcar e o café fica no ponto de socar no pilão. Socava no pilão e peneirava numa peneira bem fininha. E o cheirinho bom, Marina? Muito cheiroso. Esse café de hoje não tem cheiro. Uhum. Eu sempre falo lá em casa, não tem cheiro. E assim eles iam levando a vida, né? E eu, com aquela vontade de estudar, e não dava, eu pedia para minha mãe para nós vir embora para Torres, ela não queria. Eu pedia para a gente ir para São João do Sul, que lá tinha escola, ela não queria. E o meu pai conversava ela para vir para Torres, embora para cá, porque aqui que era o trabalho que ele ganhava dinheiro, e ela não queria, por causa das vacas. Ela amava aqueles bichos. Ela esperava um terneirinho novo como uma mãe espera um filho. Então, ela cuidava da vaca, até a vaca ganhar o terneirinho, aí ela pegava o bichinho, trazia para o galpão, e ali ela cuidava. A vida dela era assim. E aí a gente, para não ficar sem fazer nada, porque a época da plantação naquela época não é como hoje. Hoje eles plantam o ano inteiro. Naquela época a gente só plantava na primavera para colher durante o verão e depois o inverno passava sem plantar nada. Aí a gente começou a trabalhar com o artesanato, a princípio de palha de butiá, que ela trazia para vender
no Hotel Picoral. Ó, então vamos lá. Então, era o seu Eupídio trabalhando como marceneiro para o Hotel Coral e para as casas que começaram a ser construídas. Seu Procópio. É, Era meu pai. Seu Procópio. É. Ah, o seu Procópio, seu Eupídio é o marido. É. Seu Procópio trabalhando como marceneiro para o Hotel Coral e depois para as casas que começaram a ser construídas. É nesse processo de transformar Torres em um balneário. Sim. E a tua mãe, que se chamava... Benta. A Benta começou a fazer artesanato também para vender. Para vender. É. Na frente do Hotel Picoral tinha um alambrado grande, assim, a frente toda, né? Ali tinha umas mesas quadradas grandes e naquela época chamava-se quitandeira. Quitandeira. Não era artesanato. E elas chegavam ali e botavam tudo em cima daquelas mesas. Cada uma pegava uma mesa para si. Aí o pessoal, eles passeavam na frente do hotel, para lá e para cá. Era só o espaço que tinha, era ali. Aquelas pessoas muito bem vestidas, com roupas de linho, as mulheres com roupas de seda, e aí eles chegavam e olhavam, o que se agradava eles compravam. Uhum. E aí depois, aquela palha começou a perder o valor para vender, a gente começou a trabalhar com o imbé. O imbé é colhido do mato, é uma coisa que nasce nas figueiras. Ele solta uma raiz comprida, e aí o meu irmão subia lá em cima, cortava o imbé, e enrolava e a gente trazia para casa. Botava na cabeça uma rodilha com 4, 5 raízes de imbé e trazia para casa para trabalhar com imbé. Mas o imbé tem uma nódoa que deixa a roupa toda estragada. A roupa fica toda... Tinha que ter uma roupa velha, mais velha possível para trabalhar, porque não podia usar uma roupa boa. E aí a gente foi trabalhando, foi indo, os anos foram se passando e o imbé acabou. Não tinha mais imbé. Porque até que aquela planta lá em cima botasse outra raiz que desse para aproveitar, levava muitos anos. Então a urbanização de Torres na direção do balneário também causou uma certa transformação na mata. Na mata. Aí depois ela passou a trabalhar com tiririca. Aí, nesse tempo, já não era mais do Picoral, porque aí acabou o Hotel Picoral e começou o Hotel Zanardi e o Hotel Sartori. Eu quero que tu me conte aquela história de que o seu, como é que chama mesmo? Procópio. Seu Procópio trabalhava de sol a sol porque não tinha horário. Leis trabalhistas, não tinha horário. Foi Getúlio Vargas que criou as leis trabalhistas. Então, conta essa história, gente. Olha, a história viva, temos uma história viva aqui na frente. O pai da Dona Maria trabalhava de sol a sol loucamente. E ainda pagava a colônia de pescadores para poder pescar. Tinha uma carteirinha que ele pagava. Todo mês tinha que pagar. E então, com o tempo... O Getúlio Vargas... eu esqueci que esse amigo que convidou ele para vir trabalhar no Picoral era um amigo que pescava com ele no Paredão, lá onde hoje é a Guarita. Uhum. Eles pescavam lá naqueles paredão que tem lá. Ele convidou ele veio, sabia muito pouco de carpinteiro, mas chegou ali, o Picoral era uma pessoa muito boa, era um homem muito, muito inteligente, e muito bom de trabalhar com ele. Meu pai nunca esqueceu, ele sempre falava no Picoral. Quando alguém fazia uma coisa que não era bem feita, ele sempre falava no Picoral, que tinha que ser bem feita. Foi quando ele veio trabalhar no Picoral. Aí depois ficou trabalhando, aí surgiu outros construtores. Seu Rocha Hofmeister, era alemão, não sei de onde veio morar em Torres. Depois veio o seu Rochinha. Então, eles trabalhavam com eles, aí já era construção, já era diferente do tempo do Picoral. Mas, Maria, tu percebeu a diferença na vida do teu pai depois que o Getúlio Vargas criou as leis trabalhistas? E tu viu que teve efeito na vida do teu pai? Sim, aí tanto ele como o meu irmão que aprendeu a trabalhar com ele, aí eles tinham horário, né? Tinha horário para sair. E o meu marido também tinha horário. Antes não tinha horário. Antes não tinha. Saía de noite, tarde, no tempo do meu pai não tinha. Quando do meu irmão e do meu marido já era mais para frente,
Tu sabe, Maria, que a tua memória eu acho muito preciosa, sabe? Porque existe um problema aqui na cidade de Torres, que é da preservação da memória. Uhum. Torres não tem um museu para a gente saber como é que as pessoas viviam na região antes de virar um balneário, sabe? Foi tudo sendo absorvido pelo balneário, e o modo como as pessoas viviam antes, que é tão importante. Se não tem uma pessoa como tu, como a senhora, né? Tu, eu falo tu porque é amicíssima da família. É tu mesmo. A gente não saberia, assim, sabe? É. E aí eu tinha muita vontade de ir a Porto Alegre conhecer os tios. Aí essa aqui já é uma outra história. Os irmãos da minha mãe. Aí veio uma tia passear aí na Sanha da Madeira, nos ver, e eu pedi, eu já estava, acho que uns 14 anos, aí a minha mãe deixou eu ir. Naquele tempo se pagava uma viagem daqui a Porto Alegre 50 centavos de cruzeiro. E ia de canoa, de barco? Ou Não, já era a terra? não, de barco eu não cheguei aí, a gente ia de ônibus pela praia. Ia de Touros a Tramandaí, de Tramandaí a Osório, de Osório a Santo Antônio a Gravataí a Porto Alegre. Era um dia inteiro. Um dia inteiro viajando. Hoje, para quem não sabe, chega-se lá em 2 horas. Nossa, e como, né? Aí eu fui, fiquei em casa desse tio lá em Niterói, fiquei 3 meses lá com eles. Ele tinha lavanderia, fiquei ajudando o rapaz que lavava. Ele buscava roupa dos oficiais da aeronáutica, aquelas roupas lindas, lindas. Eram lavadas com maior cuidado, passado a ferro, tinha umas moças que passavam para ele. E quando ele saía para buscar mais roupa e chapéu, ele pegava um chapéu velho, desabado, numa trouxa, e ele deixava o chapéu novinho. Engomava, depois que secava aquela goma, ele botava na forma, ia passando a ferro e ajeitando, botava a carneira por dentro, botava a fita por fora, deixava o chapéu novinho. Era o trabalho desse meu tio, irmão da minha mãe, que morava em Porto Alegre, em Niterói. E eu fiquei por lá uns 3, 4 meses, depois a minha mãe foi lá me buscar. Aí eu vim embora. Aí eu voltei para uma outra escola. Aí quando veio embora já era aqui nesse centro do balneário, dessa cidade, já era? Já era. Já tinham saído da roça lá. Já. Aí eu estudei mais um ano lá e fiz o terceiro ano, terceiro livro. Naquele tempo era o livro. Os meus irmãos, como eram rapazes, que não tinham cuidado não se importavam, andavam por lá tudo, né? Andavam sempre caçando e pescando. E eles fizeram o 4º ano, todos os dois, nessa escola de Corralinhos. E eu de lá saí e vim completar o terceiro ano, que naquela época dizia o terceiro livro, numa igrejinha que tinha na beira do rio, ali, onde passa a ponte do Mampituba, Arraial. Ah, lá perto da fronteira mesmo, então. Bem ali. É bem na divisa. Bem na divisa. Era de Santa Catarina, essa aí. Do lado de lá. Era uma igrejinha que um senhor que comprou aquelas terras lá, da família de Velhinho, e comprou umas terras muito grandes lá, e ele construiu essa igrejinha. É do lado de lá, então ainda lá é Santa Catarina. Porque aqui a gente tem uma audiência do Paço de Torres. Nossa rádio chega lá no Paço. O pessoal do Paço deve conhecer esse lugar. Sim, conhece, sim. Hoje eu não sei se essa igreja existe ainda. Ali o padre vinha de 3 em 3 meses, lá de Sombrio. Para ensinar? Para rezar uma missa. Para nós era uma festa, né? A gente se arrumava, se preparava para essas missas de 3 em 3 meses. E aí montaram uma escola ali, porque já tinha os bancos, né? E veio a professora de São João do Sul para dar aula ali. Foi ali que eu completei o terceiro ano. Gente, a gente está falando, nós estamos conversando com a Maria, da Rosa Cardoso, e a Maria, ela é a história viva da região mesmo, não só do lado do Rio Grande do Sul, aqui também, mas também do lado ali, do outro lado do Paço, de Santa Catarina. Quando a Maria conta as histórias da vida dela, ela está contando a história da nossa cidade. É a memória viva da cidade. A Maria viveu a história de Torres. Né? Vinha buscar o dinheiro que meu pai ganhava
a gente vinha buscar 2 meninas, a gente saía de lá, passava no... chamava o senhor que atravessava o Mampituba, e ele passava nós de canoa para cá, e a gente vinha buscar o dinheiro que meu pai ganhava aqui e levar para minha mãe pagar os peão da roça. Uhum. E era tão, naquele tempo era tudo muito respeitoso, porque a gente encontrava aqueles cavaleiros, eles diziam, bom dia, meninas. Às vezes ainda era escuro. Nunca ninguém mexeu com a gente. Nunca. Essas histórias, gente, eu tenho feito tanto um apelo aqui na rádio, Maria, e vou fazer até o fim do mundo, para que as autoridades políticas de Torres entendam da importância de a gente ter um museu na cidade, uma casa da cultura, colocar essas memórias. Eu acho tão bonito quando tu fala que era uma vida de fartura e que não conhecia o dinheiro. Eu acho que assim, esse sistema que a gente está vivendo hoje, todo mundo conhece o dinheiro, mas muita gente também conhece a pobreza, né? A falta. Então, o que é viver num mundo onde não tem dinheiro, mas tem fartura, né? Acho que essa é uma memória muito preciosa, Maria, muito. E a gente não sentia falta de confortos, de coisas boas dentro de casa. Tivesse a comida para comer, que não faltasse, não desse a fome. Os bezerrinhos nascendo bonitinhos, os pintinhos correndo no mato. Nossa, que coisa linda. O bando de marreca nadando no rio. Coisa mais linda aquilo. Às vezes eu fico pensando que a gente não tinha fotógrafo, né? Não tirava fotografia. Muito lindo. Muito Olha lindo. só, eu vou colocar uma música aqui pra gente e depois a gente volta aqui a conversar com a Maria da Rosa Cardoso, a Maria do Eupídio, que é a história viva da cidade de Torres, tá bom, gente? Vamos escutar então uma música que eu acho muito linda, que fala exatamente sobre essa vida sertaneja que se perdeu, né, com a urbanização. Então, a gente ouviu Gilberto Gil fazendo o Lamento Sertanejo. Ai, que tão lindo isso. Muito, né? Fala desse processo de adaptação que tu acabou vivendo, né, Maria? Diz uma pessoa que nasce numa roça, que é a história de de todos os brasileiros, que o Brasil urbanizou recentemente. Né? E vem para ter um outro tipo de vida na cidade, essa transição. Ela nem sempre foi boa para todas as pessoas, né? Muitas vezes ela foi um pouco traumática. Sim. E aí, mas o teu pai e a tua mãe vieram de onde? Como que eles vieram parar aqui nessa região? Bom, a minha mãe era de origem portuguesa. Meu bisavô veio de Portugal e ganhou terras para trabalhar na Praia Grande. E ali ele formou a família. E quando ele morreu, isso a minha mãe me contava. Quando ele morreu, meu bisavô, que seria o avô da minha mãe, eles foram dividir aquelas terras para os filhos. E o pai da minha mãe disse que o nome da mãe dele estava errado, que não era aquele nome que indicavam ali. Aí essa pessoa que era responsável, não sei eu se era um advogado, era um juiz, ou era um agrimensor, ele disse, então você não tem direito na herança. Bah. E, na verdade, os outros ficaram com as terras da Praia Grande e o meu avô ficou sem nada. E a família estava grande, ele já tinha casado, já tinha filhos, e ele veio para o Espigão Geral. Para onde? Espigão Geral, Espigão Geral, um vilarejo que tinha entre Praia Grande e São João do Sul. Ali era só areia, só dava para plantar mandioca. E aí ele não se deu bem, não gostou. A convite de um compadre, ele veio para Sanca da Madeira, que também eram terras devolutas, como eles diziam naqueles tempos. Uhum. Era... Esse é o pai da tua mãe. Chegando ali, os filhos mais velhos casaram. O tio Pedro casou com a tia Chica. A minha mãe casou com o meu pai, que era o Procópio, que era de família de herança negra. E o tio Flauzino casou com uma moça de São João do Sul. Aí a minha avó morreu. A mãe da minha mãe morreu
mais ou menos com uns 40 anos, a minha mãe dizia. E o meu avô ficou muito desorientado, com muitos filhos. Aí ele resolveu ir embora para Porto Alegre para se encontrar com os patrícios portugueses, que já trabalhavam lá com chácaras de verdura, de plantação de verduras, e a lenha, faziam a lenha do eucalipto e da acácia mimosa. Problema E nós estamos conversando com a Maria, a Dona Maria, que ela é a história viva da região de Torres e Passo de Torres. É ótimo ouvir as histórias que ela tem para contar, porque a gente entende as mudanças que foram acontecendo, não só na cidade, mas no país também, né? No país, sim. No país, porque Getúlio Vargas, leis trabalhistas, que o teu pai foi beneficiado por elas, isso é a história do Brasil, não é só da região, né? Bom, e aí ela está contando agora de onde vieram, como que os pais dela, o pai e a mãe, vieram parar aqui nessa região de Torres, Passo de Torres. Aí meu avô chegou em Porto Alegre, 3 meses depois ele faleceu. Teve uma parada cardíaca e morreu tomando café da manhã. E aqueles filhos que ele levou para Porto Alegre ficaram por lá, tudo sem apoio de pai nem de mãe. Se criaram por lá trabalhando. Eu tinha uma tia que trabalhou muito em fábrica de escovão, de escovachão e de vassoura de piaçaba. Ela disse que aquilo ali tinha que puxar o arame com os dedos para fazer a escova. Tu não conheceu, mas eu ainda conheci. Machucava, então? Machucava. Passava a piaçaba, era cortada aos pedacinhos, passava por dentro do arame e puxava por dentro de um cano furado, a madeira era furada, puxava para ela se firmar ali. Ela contava o trabalho que ela passou. Então, por lá ficaram a tia Júlia, a tia Heloísa, a tia Ormínia e a tia Honorina. Eram 4 meninas. Os rapazes eram o tio Miguel, tio Tobias, tio Morgênio e tio Inácio. Todos se criaram assim sozinhos. Por isso é que eu tinha muita vontade de ir a Porto Alegre, conhecer Porto Alegre, porque a minha mãe tinha foto e eles mandavam pelo correio. Aí meu pai pegava aqui em Torres e levava para lá. Então ficou um tempão isso, teu pai trabalhando ficou aqui bastante e a tua tempo. mãe lá Bastante fora, anos. na rota, muitos anos. Eu tenho a impressão que quando ele veio a primeira vez, eu teria uns 5 anos para ir. Isso durou o quê? Quanto tempo? Ele trabalhando aqui e indo lá para a roça no fim de semana? Ah, bastante tempo, né? Até na época que eu me casei, ele já não estava mais trabalhando diretamente, porque aí só tinha o serviço durante o inverno. No verão não podia trabalhar, porque não podia fazer barulho. Como é que é? Me conta essa história. Não podia fazer barulho no verão? Como é que é? Porque as veranistas não queriam, né? Olha só, Era gente. isso aí, era bem assim. O Elpidio ainda pegou isso. Ele só podia construir, fazer durante o inverno, porque a construção naquela época fazia muito barulho, né? Batia muito martelo, serrote, essas coisas assim. E aí, se era época de veraneio, eles não queriam, eles queriam descansar. Aí já olha que babado, eu acho isso um babado forte. As pessoas daqui não podiam trabalhar para não atrapalhar o descanso desses que vinham para cá. Então, mas eu tenho, Maria, em todos os programas, quando eu trago pessoas para conversar, a grande pergunta que eu faço é sobre essa questão da invisibilidade do morador, sabe? Porque a história que eu conto é assim, ó. Eu estava numa festa em São Paulo, de aniversário de um filhinho de um amigo meu, professor também. Artista plástico, professor da faculdade de arte. Então, na festa, tinha um monte de gente assim, intelectualizada, sabida, artista, sabe? Uhum. E aí chegou um cara de Porto Alegre que também era um artista gaúcho. E aí, como eu era gaúcha, os gaúchos, quando se encontram fora, são os melhores amigos. Que bom, né? Olha, Fernanda, ele é gaúcho. Ah, Fernanda é gaúcha. Aí ele me perguntou, de onde que tu é? Eu falei, eu sou de Torres. Aí ele me olhou com uma cara assim, espantada e falou assim, nossa, eu não sabia que tinha vida inteligente em Torres. Ha, 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 ha. Aí eu fiquei assim, claro, ele estava falando isso tentando ser legal comigo. Mas eu fiquei chocada, porque eu sei que tem vida inteligente em Torres. Tu está me contando de várias gerações de gente inteligente da tua família, de Torres. A inteligência
vem das pessoas, não Exato. A minha família é antiga de colonos alemães, de todos. Então, a minha pergunta, daí, como professora, como pesquisadora, Maria, assim, para essas conversas que eu tenho levado aqui, é por que é que as pessoas não sabem que tem uma vida em Torres e que tem uma vida inteligente em Torres? Como é que a vida do morador foi sendo invisibilizada ao ponto das pessoas não saberem que aqui tem uma comunidade antiga, com histórias que fizeram deste lugar a sua moradia, o seu lar. Aí, então, eu acho que uma dessas histórias que tu acabou de me contar agora, que eu acho interessante, é essa. Então, no verão, não podiam trabalhar para não fazer barulho para os veranistas que tinham casa aqui. O Elpidio ainda pegou esse tempo. Às vezes ele tinha um serviço para acabar no verão, ou uma reforma que ele pegava, e aí a vizinha do lado implicava, tinha que parar, não podia. Ou seja, então a terra era de vocês, né? Nossa, que mora aqui, mas vinha alguém de fora e dizia, não, agora é minha. Agora aqui é o que manda. E era sentido, assim, vocês sentiam isso? Sim, a gente sentia, porque o serviço tinha que continuar, todo o trabalho que a gente começa tem que continuar, né? E aí tinha que parar. E aí depois, então, não sei se foi a prefeitura, então ajeitou um horário, das 3 horas em diante, até as 5, 5h30, podia trabalhar. Para não atrapalhar o sono. O dono da verdade. Ó, então, aí, porque anos depois, Dona Maria, quando teve a inauguração daquele clube da SAT, que tem lá na beira do rio, sabe? Eu vi, achei um vídeo da inauguração daquele clube, e o prefeito da época estava dizendo assim, que nós, os torrenses, ficávamos muito felizes com a presença deles, porque eles eram pessoas nas quais a gente tinha que se espelhar. Podia ser. Eles é que tinham que se espelhar em nós. Exato, mas olha como se vai produzindo a invisibilidade de uma população que vai sendo, assim, vai sendo destituída mesmo, assim, né? Vai sendo esquecida. Então, esse programa, gente, aqui tem muita função de falar do torrense, de lembrar quem somos, que nós que fazemos dessa cidade o nosso lar, que fizemos dessa cidade um lugar. Como é que não temos um centro de cultura para contar essas histórias? Um museu de fotografia e vídeo, sabe? Mas olha, então, olha que história interessante. O marido da Dona Maria não podia trabalhar no verão para não fazer barulho, para não atrapalhar os veranistas que tinham casa aqui, que então faziam desse lugar. Era o descanso deles, todo mundo parava. Aí a prefeitura deu um horáriozinho, 3 horas por dia. Da tarde. E ainda o prefeito disse que nós tínhamos que nos espelhar. Olha como é que você vai transformando um povo em invisíveis, né? Ai, que coisa! Isso aqui, sociologicamente, é muito importante, sabe, Maria? Do ponto de vista sociológico, eu acho que sabe? sim, né? Entender como que isso vai acontecendo, sabe? Às vezes eu fico pensando, de noite, quando eu não consigo dormir, eu fico pensando, como é que eu guardei tudo essas histórias sem ter estudo e sem ter da onde tirar? Porque eu comecei lá da família da minha mãe, como eu digo, eu tenho um pezinho em Portugal e outro pezinho na África. Lá da família do meu pai, meu avô do lado da família do meu pai era bom, era uma pessoa santa. Que pessoa tão boa. Negro, um homem negro. Um homem. E meu avô não era negro, ele era mais índio. Índio. Ele tinha uma barba rala, e a minha mãe dizia que ele era índio. De origem indígena. Ela que era de origem negra. Mas os filhos, ninguém saiu negro. Meu avô, que a gente chamava de Dindinho, ele contava histórias dos índios, que ele ia com um tio dele, não sei eu, de certo, era para o lado da Praia Grande. Ele viu índio correndo na mata. E ele contava para a gente. Lá na Praia Grande. Praia Grande. Praia Grande, gente, é uma cidade que tem aqui na região, mas é do lado de Santa Catarina. Santa Catarina. Maria, como é que foi que tu conheceu o seu Elpidio? Como é que foi que você... Porque depois a Maria conheceu o Elpidio, que é um grande construtor, assim, prático, né? Prático.
E, inclusive, o prédio onde ela mora hoje é o prédio do Eupídio, que se chama. E teve muitos filhos e tal, mas como é que foi que tu conheceu ele? Teu pai estava aqui ou tua mãe estava lá? Estava lá. Foi assim, eu tinha muita vontade de aprender a costurar. E uma irmã do meu pai fazia roupas de homem. Ela aprendeu com alfaiate em São João do Sul, a fazer roupa de homem. Mas era cortado por outra peça. Ela fazia e as pessoas usavam. E a filha dela começou a trabalhar com roupa para moças. Então, eu pensei assim, se eu for lá para a Tia Nica, eu vou aprender a costurar. Eu não tinha como aprender. A minha mãe não sabia ensinar a gente, ela tinha uma maquininha para fazer umas bainhas, alguma coisa, né? Mas não sabia costurar. E eu queria muito. Aí eu vinha os fins de semana para ali, vinha sexta-feira de noite, a minha mãe vinha a Torres, e, e eu já vinha e ficava com elas ali, com a ideia de aprender a costurar. E como naquele tempo aparecia um circo, na época do verão, e eu fiquei acho que umas 3 vezes eu fiquei com essa minha prima, e tinha um salão de baile, domingo de tarde a gente ia ali, um salão de baile que era do seu, era de família alemã também, lá de Jacaré. Mas aí tu está falando daqui, desse Daqui de núcleo Torres. urbano que já está Foi quando eu se conheci ele. desenvolvendo. Uhum. Eu conheci ele aqui em Torres. Uhum. Mas ele também não era de família daqui, ele era de família de Santa Rosa. Aí, dessas domingueiras de tarde, eu vi aquele moço muito bem vestido, muito bem arrumado, os cabelos ondulados, muito bonito. Mas ele tinha uma namorada, ele estava dançando com a namorada dele. Era uma moça que tinha mais idade do que eu. Eu teria ali uns 15 anos por aí, nem tanto. Eu olhava para ele, gostava do tipo da pessoa, mas a gente naquela época nem namorar sabia, nem chamar atenção, como hoje. As moças chamam atenção, né? Terminou a domingueira, a gente foi para casa. E no domingo seguinte tinha o circo, que tinha umas mulheres bonitas que giravam naqueles, não sei dizer, aquela... Girava? Naquelas cordas. Trapézio, essas Isso, coisas? trapézio. Então a gente se encantava com aquilo e queria ver. Aí fomos eu com essa minha prima, ela era bem mais velha que eu. Eu teria 14, 15 anos, ela teria já 18 ou 20. E nós estávamos na fila para comprar o ingresso, para entrar. E ele chegou e botou a mão no ombro dela e disse, não, compra o ingresso que eu vou comprar para vocês. Mas eu estava na frente dela, eu não vi. Uhum. Aí ela me puxou para tirar da fila. Ela disse, o Elpidio vai comprar o ingresso para nós. E fiquei pensando, será que o Elpidio é aquele que eu vi lá na Domingueira, domingo passado? O bonitão da domingueira? Mas fiquei pensando, mas eu nem olhava para os lados, né? Tinha vergonha, tinha... 15 aninhos, 14, 15 aninhos. Aí ele comprou o ingresso, a gente entrou, deu para Cotinha os ingressos. Nós entramos, sentamos, naquele tempo eram umas tábuas, assim, uma acima da outra. Eu lembro. Eu lembro do circo, como é que era, né? Nós entramos, sentamos lá em cima. Quando eu vi, ele veio e sentou do meu lado. Eu quase morri de vergonha. Tu levou um susto? Eu levei um susto. Que eu olhei, aquele moço de camisa xadrez, era uns tecidos que tinha naquela época, bem macio, viscose. Tinha no Oscar Raup na loja. Oscar Raup. A calça de linho branco e o sapato branco. Eu não sabia onde que eu me metia. Bem vestido, calça de linho branco, sapato branco. E aí eu fiquei firme ali, né? Ele não conversou comigo. Algumas coisas a Cotinha falou com ele. A gente ficou ali até terminar o circo e a gente saiu. Ele saiu junto de nós até a casa da minha tia, que não era longe, era pertinho. E ali a gente entrou para casa e ele foi embora.
E eu fiquei com aquilo assim no coração, aquela coisa, moço bem vestido, bem arrumado, diferente daqueles lá de fora, né? Cheiroso, Maria? Na outra semana, ele mandou uma carta para uma amiguinha minha. Lá para a roça, mandou lá para Sanga da Madeira. Sanga da Madeira. Essa minha amiguinha também, a mãe dela também trabalhava com esses artesanatos aí para Torres. E ele escreve uma carta e mandou, perguntando quando eu ia vir a Torres. Como eu não tinha como mandar resposta, eu deixei para quando eu vim, ele vai se encontrar. Aí, quando eu vim, não sei se dali a uns 15 dias, foi que eu vim de novo na minha tia, e aí ele passava para lá e para cá, desfilava na frente, porque eles moravam lá embaixo, na entrada da cidade, o pai dele morava lá. E ele passava para lá e para cá. E a Cotinha começou a atiçar, né? Ó, Maria, ele pediu a fim de ti. Ele pediu a fim de ti. E se falava afim já naquela época? Ou o Elpidio está gostando de Não, afim não. Afim é o que... Está traduzindo para a linguagem de hoje. Né? Ela dizia, ele está gostando de ti, ele quer namorar contigo. Ai, mas eu ficava assustada, né? Porque o moço da cidade era completamente diferente. A gente lá fora não tinha conforto, não tinha nada. Deus o livre. Mas tinha fartura. Por receber esse rapaz lá em casa. Aí eu não mandei a resposta, mas eu vim dali uns 15 dias, eu vim na minha tia, e ele apareceu, lá e para cá. Na outra semana, ele manda outra carta, quando que eu ia vir a Torres. Eu também não respondi, porque para mandar para cá, por que eu ia mandar? Era só a minha mãe ou eu que vinha, ou essa vizinha que vinha, que era minha amiga. E aí eu vim na minha tia, e aí ele foi ali para conversar comigo. A Cotinha me chamou, Maria, ele pediu, tá aí, quer conversar contigo. Ai, chegar a tremer a perna, né? Aí a gente conversou ali, ele era de muito pouca conversa. A gente conversou um pouco ali. E ali começou o namoro. Começou assim, do nada, né? Ele largou daquela moça? Largou daquela moça, aí já estava acabando o verão, né? Ele largou aquela moça e a gente ficou namorando. Eu vinha mais aqui do que ele não ia lá em casa. Aí uma vez ele pediu para ir lá em casa. Se eu aceitava que ele fosse lá. Aí eu disse que eu aceitava. No dia 8 de junho, ele foi a primeira vez. Eu estava na sala, assim, olhando para a rua, um domingo de tarde. Meu pai estava arrumando uma cancela lá longe. Tinha saído fora do mancal, a cancela, né? Aí desbruçou para trás e meu pai estava arrumando. E eu vi aquele homem vir puxando um cavalo pela frente. Veio a cavalo. Eu olhei de longe, era ele. Um príncipe a cavalo. Meu Deus do céu. Como ele já conhecia o meu pai daqui de Torres, ele foi lá conversar com meu pai. Aí os dois vieram, a minha mãe mandou entrar, minha mãe era muito simpática com as pessoas, ela atendia muito bem quem chegava lá em casa. Acho que isso a gente aprendeu com ela. Aí a minha mãe mandou entrar, ele entrou, sentou por ali, e aí a gente ficou namorando. E aí ele vinha de 15 a 15 dias lá em casa. O que é namorar? Era ir lá ficar conversando? Porque as mães não davam espaço, né? As mães não davam tempo para a gente ter tempo de conversar. Nós nunca conversamos sobre casamento, sobre se queria ter filhos, se não queria ter filhos, ou como é que ia ser a nossa vida de casado. Não tinha isso. É ficar sentado ali conversando qualquer coisa. Os assuntos que eram das coisas lá de fora. Coisa da roça. Aí ele ia de 15 a 15 dias, depois ele ficou doente, passou uns meses que não foi, depois quando chegou em dezembro ele começou a ir de novo. Aí ele disse que meu pai falou para ele: tu vais casar com a minha filha ou tu não vai casar? Porque naqueles anos era assim, o moço passeava numa casa e não casava, aquela moça não arranjava mais namorado, os rapazes não queriam porque ela ficava falada. Nossa. A mulher era muito para baixo, né? Muito controlada. Muito controlada. E muito para baixo. E ele disse que o meu pai falou para ele, né? Aí ele disse: não, eu vou comprar as alianças e mês que vem eu vou levar as alianças para a gente noivar.
Aí, dia 11 de fevereiro, dia da festa da inauguração da Santa, lá na Colônia de São Pedro. Tu foi na festa de inauguração da Santa? Não, não cheguei aí, mas eu noivei nesse dia. História, estamos aqui diante da história viva de Torres. É. Aí a gente noivou, aí a minha mãe já começou a me aprontar para casar, e dia 27 de maio de 1950 nós casamos. E eu vim para cá morar com ele na casa dos pais. Ali nós ficamos 6 meses. Ele já trabalhava como construtor, com obras? Nessa época não, ele ainda era pedreiro. Pedreiro. Trabalhava por hora. Uhum. E tu continuava aprendendo a costura? E aí eu continuei aprendendo a costurar. Aí virou uma grande costureira. Né? Voltando atrás, essa minha tia que morreu, que é a mãe daquela que estava lá em casa hoje, eles compravam da falecida Rosinha, que tinha o artesanato na frente do farol, ela trazia tecidos baratos de Caxias para vender para as mulheres que trabalhavam com artesanato. Então, com aquela maquininha que a minha mãe tinha, eu costurava roupinha para as crianças. Para as crianças, que os teus filhos que foram nascendo? Primos. Para os primos. Não tinha filho ainda? Não, eu ainda era solteira. Tá. Entendi. Enquanto aprendia, tu fazia roupa para os primos. Ali eu fui aprendendo. Entendi. Aí, quando eu me casei, que vim para cá, as moças que moravam da casa da minha sogra para o lado do rio, que é hoje o Igra, tinha umas famílias que moravam ali, elas me viam com as minhas roupas e ficavam apaixonadas e pediam se eu não fazia um para elas igual. Faço. Compro o tecido que eu faço. Fui lá e busquei a máquina da minha mãe. Maquininha tocada aqui. Ó. Uma manivela? E aí comecei a costurar para 2 ou 3 moças dali daquele lado. Eu cortava por outro, e por outra peça, e fazia. E elas gostavam, porque voltavam para fazer mais. Aí, o seu Cassimira Pedroso, José Cassimira Pedroso, era muito amigo do meu pai. Ele era presidente da Colônia de Pescadores e era vereador na prefeitura. Ele achou de bem de trazer uma pessoa para ensinar a costurar as filhas de pescador. E foi tu essa pessoa? A minha mãe foi lá, conversou com ele e disse: a Maria está casada com um rapaz daqui, pedreiro, não é filha de pescador. Será que dá para ela entrar nessa turma? Ele disse: não tem problema, pode mandar ela lá. A professora era a dona Nice, era da família de Farias. Tinha ido para Porto Alegre, aprendido a costurar, o corte e costura, e dava aula para nós. Aí ali eu aprendi as medidas e eu continuei. Fui me aperfeiçoando cada vez mais. Maria, mas olha, eu estou vendo assim, pensando no desenvolvimento da história de Torres, né? História social também. Olha, tu está me contando, e na medida em que vai sendo construída uma invisibilidade, que a gente falou sobre ela, que eu acho uma das coisas mais terríveis para o torrense. Afastar as pessoas. Tirar, não saber quem é o torrense, né? Essa história ser invisibilizada mesmo por causa de tudo que a gente estava conversando antes. Mas aí tu está me falando uma coisa muito bonita, que é como que os agricultores foram se juntando aos pescadores aqui em Torres. Para continuar produzindo um modo de vida que, neste lugar que foi se transformando nesse balneário e que hoje caracteriza a economia da cidade, que é o turismo, né? Mas não era. Então, é bonito, essa história que tu me contou os agricultores e os pescadores fazendo coisas para ir produzindo um modo de vida nessa cidade na medida em que ela ia se transformando. Tudo isso tinha que estar num museu, tinha que estar numa exposição, numa casa de cultura. Tinha que estar escrito. Tinha que estar escrito. Que bom que tu está aqui falando esse vídeo, gente. Aqui, ó, para quem está ouvindo a gente na rádio, eu também estou filmando, tá? Essa conversa com a Maria, depois eu vou cortar, vou editar e vou colocar no YouTube, no canal Filosofia em Movimento. Já tem umas entrevistas lá. Podem procurar. Estou conversando com a Maria da Rosa Cardoso, é uma mulher maravilhosa que tem 91 anos de vivência de Torres. A gente vai ouvir agora uma pausa ouvindo uma música. Eu trouxe mais uma música para a gente ouvir sobre essa questão do sertão, da cidade e tal. E depois a gente vai voltar para a Maria, porque a história não acabou. A Maria, ela conhece tanto, ela viveu tanto a história de Torres, que até este momento, que é o momento assim da construção civil e tal, ela ainda vive na família, porque ela tem um neto e tem um cunhado
que também estão comprometidos com isso que caracteriza a cidade de Torres hoje, que é a construção civil, né, Maria? É. Muito bem, a gente ouviu então o Almir Sater com a música Tocando em Frente, que é uma das músicas mais conhecidas assim, né, do espírito sertanejo, é uma coisa linda, linda. Bonitas músicas do Almir Sater. Né? Ai, linda, linda. E eu estou falando com a Maria da Rosa Cardoso, que é a Maria do Eupídio, que é uma pessoa, é a história viva da cidade. A Maria viveu a vida rural de Torres, ela viveu o início da construção do balneário, o pai dela viveu as transformações da cidade na medida que ela ia se transformando num balneário de luxo, enquanto a mãe dela ainda morava na roça e tinha uma vida farta na roça, né? Depois a Maria casou com o seu Eupídio, que trabalhava na construção civil, e aí viveu a vida inteira. Então, até hoje, a Maria continua vivendo a história de Torres. Então, quem é a Dona Maria? A Dona Maria é a história viva de Torres. Teve um monte de filhos. Teve um monte de filhos, e os filhos continuando a viver a cidade, cada um a seu modo. E a Maria também é um pouco da resposta a essa questão, né? Se tem vida inteligente em Torres. A Maria é uma vida inteligente em Torres, tá? Porque, para quem está chegando agora, porque eu ouvi um comentário assim em São Paulo, uma vez que eu estava lá, com o cara falou, tu é de Torres, não sabia que tinha vida inteligente em Torres. E aí, com isso, a gente vem conversando aqui no nosso programa sobre como é possível que tantas pessoas que fazem de Torres a sua morada há muitas gerações sejam invisibilizadas ao ponto de ter pessoas que não sabem que aqui tem vida própria, que tem vida inteligente, que tem famílias antigas, né, fazendo deste lugar um lugar para morar. E aí, Maria, o Eupídio, ele virou um grande construtor, assim, né, prático, né? Prático. Ele não sabia ler. Eu tentei muito para ensinar ele, só aprendeu a copiar o nome dele. E ele pegava uma planta, espalhava em cima da mesa, ia olhando, olhando, e eu perguntava para ele, está entendendo? Ele disse, estou entendendo. Aí ele me explicava para mim onde é que era o quarto, onde é que era outro quarto, onde é que era outro quarto, onde é que era o banheiro, onde é que era a cozinha. E ali ele começava. Quando ele marcava no terreno, o engenheiro chegava, olhava tudo, pegava a planta, olhava e dizia, pode tocar. Vida inteligente. A inteligência não depende de ser alfabetizado, a inteligência não depende de ter faculdade, a inteligência não tem nada a ver com essas coisas. Claro que essas coisas fazem parte da construção, né, das inteligências, mas a inteligência mesmo, a capacidade de inteligir, de compreender a realidade e as coisas, ela é muito mais ampla, né, do que... E aí ele trabalhou muitos anos com esse engenheiro, depois passou a trabalhar com outros engenheiros de Caxias. Aí depois ele ficou doente, muitos anos doente, e acabou falecendo de um AVC hemorrágico. E eu fiquei com os filhos, batalhando pela vida. Costurando lindamente. Costurando. E estou aí ainda. E quem fez o meu vestido de 15 anos de debutante foi a Maria. Eu fiz para minhas filhas, para 5 filhas que debutou, eu que fiz os vestidos. E fazia também para as mães. E no verão, as veranistas chegavam com um monte de tecido que traziam de Porto Alegre para mim fazer roupa, porque não tinha roupa pronta nas lojas. Naquele tempo não tinha o comércio que tem hoje. Torres, por falar nisso, Torres mudou muito, né, Maria? Mudou muito, mudou muito. O que tu acha dessas mudanças? Como é que tu acompanha ela? Eu vejo que hoje não tem como é que, vida social para o jovem, a juventude agora para se divertir. Por que eu tenho essa neta lá em Floripa? Porque lá tem vida social para ela. Ela não quer vir para cá. Tem trabalho. O meu bisneto, filho do Billy, também já foi para Porto Alegre. Estuda lá e treina futebol. Não quer ficar em Torres, porque Torres apagou com essa história de não fazer barulho, porque os ricos queriam descansar. Acabou as festas todas. Acabou a vida local. Isso é muito importante. E, Maria, essa informação que tu está me trazendo, que tu viveu na pele, ela é muito importante
para a gente, e a gente tem que levar em conta quando pensar em políticas da cultura e quando pensar em políticas públicas para a cidade, sabe? Políticas para a juventude. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E arte. A gente quer trabalho, a gente quer museus, a gente quer uma casa de cultura. Outro dia eu conversei aqui com o Jorge Herman, que é um artista plástico, e ele contou dos moleques que eu já vi, são os adolescentes que ficam atrás do museu que fechou, não tem mais, fechou, e eles ficam atrás ali desenhando e vendendo, às vezes, umas coisinhas que eles fazem. Eles podiam estar dentro de uma casa de cultura. Então, agora a gente está em épocas de eleição, eu peço muito aos candidatos, independente de quem ganhe, que olhe para essa vida comunitária da juventude. Eles têm que ter espaços de lazer, de encontro, mas o encontro para alimentar o espírito. A gente não quer só bar. Bar é um saco. A juventude não quer só ir para bar, ficar bebendo, entendeu? E paquerando. A juventude quer fazer arte, quer conversar, quer tocar música, quer trocar alegria, sabe? Em espaços de criatividade. A gente vê nos centros culturais que tem outras cidades, cheio de jovens, cheio de juventude, um que quer cantar, um que quer pintar, outra que quer dançar, outra que quer... O Franca já foi várias vezes na prefeitura para arrumar lugar para tocar no balonismo. Aí eles pedem para ele o registro de... De músico? Não, registro de empresa. Ele tem que ser um empresário, tem que ter todos aqueles registros que precisa para uma empresa. CNPJ. Aí, isso aí. Então... Ele não tem... E tinha que ter um espaço, né? Se a gente tivesse uma casa de cultura, eu falei que podia estar ensinando violão pela casa de cultura. Aí eles pagam bem caro para trazer de fora. Pois é. Por quê? Porque nós aqui não podemos fazer barulho ainda, pelo jeito. Então, a gente precisa fazer um pouco de barulho, sabe? Barulho e alegria. Barulho com arte, com espaços de convivência. Aí depois, quando a juventude fica se afogando no álcool e enchendo a cara com droga, o pessoal reclama. Onde não tem espírito, onde não tem arte, onde não tem cultura, onde não tem essa confraternização, dessa alegria da criatividade, sabe? Não vai dar bom. Não vai dar bom. O alcoolismo é um problema para o Brasil e droga é um problema para a juventude. Então, é preciso que a prefeitura, que seja lá quem for que ocupe a prefeitura, que tem que ser uma política da cidade, não do governo. Centros de cultura, museu, bibliotecas, projetos entre as escolas e esses lugares, não sabe? Tem ginásio de esporte. Ginásio de esporte que houve, tudo fecha, que a gente não conta. Quando foi esse negócio de não poder fazer barulho? Há quantas décadas a gente não está podendo fazer barulho em Torres? Um rapaz foi lá ver o meu apartamento para comprar. E aí eu sou muito conversadeira, né? Comecei a conversar e ele disse que gostava de ouvir as pessoas de mais idade falando. E aí eu disse, como é que em Torres não tem nada para os jovens? A minha neta se foi para Florianópolis, o bisneto se foi para Porto Alegre. Ele disse, os poderosos não querem. Aí. Mas nós, povo, nós queremos. Eu fico triste, Maria, isso me entristece de uma tal maneira. Ele disse para mim, os poderosos não querem. Mas daí a gente tem que aguentar trânsito, cidade congestionada, a gente tem que aguentar a água ficando estragada com a cidade lotada, a gente suporta tudo isso, né, e recebe com carinho todas as pessoas. Mas nós mesmos que estamos aqui, não temos a liberdade de fazer uma vida nossa para não fazer barulho e deixar a juventude à mercê? É verdade. E não só a juventude, os velhos também, quais são os espaços de convivência, de troca de ideias como essa que tu trouxe para mim? Tem algum lugar público que você possa ir? Não tem nada. Não tem. Se tivesse uma casa de cultura, vamos levar a Maria e contar um pouco dessa história. A gente poderia fazer projetos interessantes. Gente, isso é uma questão de saúde mental e emocional, tá? Eu vou encher o saco até o fim, aqui, né, nesse pequeno micropoderzinho que eu tenho aqui na Rádio Cultural FM, 87,5 FM de Torres, reivindicando e me juntando ao pessoal que entende o valor. A gente estuda para trabalhar pela cultura, sabe, Maria? Assim como que tem gente que estuda para trabalhar com engenharia, tem outro que estuda para trabalhar com medicina. Eu e um grupo de pessoas, a gente estuda para trabalhar com cultura e a gente precisa ter espaço para fazer isso. A prefeitura tem que ajudar a gente. Tem que ser um projeto da prefeitura e não do governo específico. Espero muito que, com o tempo, as pessoas se conscientizem da necessidade disso.
Olha só, Maria, tem mais alguma coisa muito importante que você gostaria de dizer para... Agora, no momento, não, quem sabe depois eu pensando em casa. Aqui, as portas estão abertas para ti, tá, Maria? Vamos supor que você lembra uma história muito legal que tu queira contar, tu volta aqui. Tá bom? Tá bom. Gente, olha só, quem quiser fazer sugestões de pessoas que possam vir aqui contar essas histórias vivas de Torres, de quem viveu e vive intensamente a história de Torres, a Maria, que está aqui com a gente, ela é a história de Torres. Ambulante, você pode conversar com a história de Torres quando conversa com a Maria, tá? Quem quiser mandar uma mensagem, sugerir pessoas que possam vir conversar comigo para a gente conhecer também essa história viva, pode mandar mensagem para o WhatsApp 999-356-356. Vou repetir, anota aí. Bem fácil. Bem facilzinho, 999-356-356. Para a gente trazer o morador, o torrense à visibilidade, mostrar a cara, a gente entender quem são as pessoas que fazem desta terra um lugar, um lar, né? Inclusive recebendo pessoas de fora, nem sempre com a devida educação de quem vem, né, Maria? Ao ponto de não poder fazer barulho. Então tá, Maria, muito, 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 muito obrigada, querida. Até a próxima. Não é uma vez na vida, tu vai voltar mais vezes, tá bom? Quando for lembrando, vai voltando aqui. Então tá, gente, a gente está na Rádio Cultural FM, nesse programa que chama Torres em Transe. Eu me chamo Fernanda Carlos Borges. Nossa rádio é 87,5 FM e podem mandar mensagem sugerindo temas e pessoas para 999-356-356 para o programa Torres em Transe, Fernanda dando sugestões de temas e de pessoas que venham conversar comigo. Então, é isso. Tenham um bom dia e amanhã vou estar aqui no mesmo horário com mais uma pessoa conversando comigo assuntos muito lindos. Enquanto isso, a gente termina ouvindo o Milionário e José Rico com uma música muito linda, Maria, que se chama Saudade da Minha Terra. Uhum. Vamos lá.